Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinário BNI Online, aqui pela Regional Leste Paulista. Eu sou Sandro Jesus, diretor executivo, e hoje à tarde a gente está aqui com a doutora Melissa Junqueira, que é dentista especializada em implantes e parceira do laboratório R-Crio. Ela também é membro do BNI, né? E o doutor José Ricardo Muniz Ferreira, ele é dentista, pesquisador e CEO da R-Crio, né, que tem essa tecnologia fantástica que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês dois. Tá? Eu vou pedir para que os convidados presentes, né, que tiverem alguma pergunta, que coloquem a pergunta aí no Q&A, embaixo no rodapé de vocês, o Q&A, tá? A gente tem o chat também, que vocês podem entrar em contato com a gente durante o webinário. Ele deve durar aproximadamente uns 40 minutos, tá? A gente vai deixar 20 minutos no final para que sejam respondidas as perguntas que vocês forem fazer, tá? Então, novamente, as perguntas aí no Q&A, tá? Vocês podem mandar mensagens no chat também, daí a gente vai interagindo durante a apresentação, tá bom? Então, doutores, com vocês agora, muito obrigado e boa apresentação para vocês dois. Tá bom, obrigada, Muito Sandro. obrigado. Então, boa tarde, bem-vindos, né? Todos que separaram um tempinho para participar com a gente hoje. Eu quero agradecer ao Sandro, Paulo e o BNI, que permitiram, né, que a gente estivesse aqui falando um pouco, trazendo esse universo lindo da célula-tronco. Eu falo lindo porque realmente me encanta, o Dr. Zé Ricardo sabe disso. Agradecer ao Dr. Zé Ricardo mais uma vez, né, por ter aceitado o meu convite para participar aqui com a gente. E hoje a gente vai fazer um bate-papo, na verdade, e eu vou deixá-lo se apresentar e depois a gente vai contar um pouquinho dessa história, de como chegou o consultório até ele e de como a R-Crio surgiu, porque eu acho que todos merecem saber. Bem-vindo, doutor. Bom, muito obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, a Melissa pelo convite, né, enfim, pela oportunidade, né, da gente poder trazer de maneira reiterada esse tema que é tão importante para a sociedade, olhando para esse momento que a gente está vivendo e, na verdade, olhando como um todo para a saúde, para o binômio, né, longevidade e saúde associados. Agradecer ao grupo, né, BNI, em nome do Sandro, enfim, pelo convite, por preparar a plataforma, todos os convidados, todos os participantes, né, que estão aí dividindo esse momento aqui de construção com a gente e, enfim, estou à disposição aí para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o universo das células-tronco, o potencial que elas trazem, carregam com elas, frente ao universo de toda a medicina, odontologia, em atividades terapêuticas como referência de pesquisa, para a gente poder entender a dinâmica de determinadas doenças, como funciona, enfim, vamos tentar tratar o tema de uma maneira bem leve, mas trazendo saindo do campo da ficção científica e entrando no momento presente, né, no que é possível hoje e no que nós temos como entrega hoje, porque a ciência ela deve ser pautada em entrega por módulos, mas sempre no tempo presente, evitar a projeção sempre para o futuro, né? Enfim. Eu queria contar um pouquinho, até explicar, né, o porquê que a gente chegou aqui, porquê que eu escolhi esse tema. Como dentista, eu sempre gostei muito de enfatizar a saúde, como a minha formação, né? Sempre gostei disso. Me encantei pela R-Crio numa apresentação que eu tive aqui em São José, que no final da apresentação a gente assistiu um vídeo que depois eu vou disponibilizar para vocês também.
explicando um pouco da história deles. É lindo aquele vídeo, né? E procurei pelo laboratório e venho tentando entender e aprender um pouco. Há 8 meses me credenciei com eles e venho tentando fazer um trabalho aí de explicar o que eles têm, o que me encanta, o porquê que para mim é importante que as pessoas saibam. E, claro, mostrando para os pais, né, principalmente, o que eles têm de melhor ali para o futuro dos filhos dele. A gente escolheu essa data porque hoje é meu aniversário, espero que todos possam fazer um brinde aí comigo depois, mas porque já que eu não posso trabalhar, eu queria fazer um evento aqui em São José nesse dia, e eles estariam na Argentina no Science Days, que infelizmente foi cancelado, né? Cancelado várias apresentações. Por um lado, né? Felizmente que a gente está aqui. Sim. E aí, quando entrou a quarentena, eu falei, Sandro, se eles toparem, eu posso apresentar isso no dia do meu aniversário? Porque eu não posso atender, que é o que eu gosto, né? Não estou trabalhando. Pelo menos eu vou fazer algo que eu gosto, que eu acredito, né? E que não daria para fazer presencial por vários motivos. E conseguimos fechar a data. E vamos agora começar um pouquinho. Eu quero que o Dr. Zé Ricardo fale um pouco para a gente da RCRIO, doutor, porque assim, eu falo, eu não meço palavras para elogiar e eles já sabem disso, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho que é feito lá, tudo, e depois a gente entrar aí nas questões mais relevantes para o pessoal que está assistindo. Tá bom. Bom, vamos lá. A RCRIO, ela nasceu, a RCRIO ela é um centro de processamento celular, né, usando o termo que classifica o laboratório na sua essência, né, que nasceu como um centro de processamento celular, ou seja, um laboratório especializado em coletar, no processo de coleta, processamento e armazenamento, guarda das células-tronco, para que elas possam ser usadas, quando isso necessário for, pelo indivíduo. Então, a célula do indivíduo para uso dele, né? Bom, a RCRIO ela nasceu como a entrega, né? A RCRIO ela veio como um primeiro módulo dentro de uma esteira que tem por objetivo contribuir para o universo da medicina regenerativa, da entrega de soluções que permitam a gente olhar de frente para as ferramentas que existem em construção ou à mão para se tratar as chamadas doenças degenerativas, né? A gente sabe, eu acho que é importante colocar isso só para poder dividir aí, separar um pouquinho né, durante os últimos, se a gente for considerar os últimos 30 anos, os últimos 50 anos, perdão, nós aumentamos, em média, a nossa expectativa de vida, aproximadamente 30 anos. Né? E muito disso por conta das medidas de prevenção, controle e tratamento das chamadas doenças infecto-contagiosas. Né? Na década de 80, um indivíduo diagnosticado soropositivo, AIDS, ele estaria fadado ao óbito. Hoje não mais. Né? Então, o conhecimento científico aplicado, né, e regulamentado permite que a sociedade se beneficie disso. E essa é uma prova. Né? O que acontece é que nós passamos, a máquina humana, por conta disso, passou a falhar, né, predominantemente por outras razões, que não mais as doenças infecto-contagiosas, sempre que a gente considerar o conhecimento embarcado sendo aplicado. Né? Nesse novo cenário, doenças como os cânceres, as doenças cardíacas, que são as predominantes, AVCs, os acidentes, né, eles passaram, as epidemias virais, né, passaram a prevalecer. E as ferramentas, os instrumentos que a gente tem à mão para prevenir, controlar e tratar essas doenças seguem uma outra lógica. Né? Não se trata um câncer, não se trata uma doença cardíaca com penicilina. Né? Então, o universo
medicina e odontologia regenerativas, ele passou a abrir foi aberto uma janela, um novo campo, e esse campo ele necessita de profissionais engajados, com formação específica e de ferramentas, também instrumentos específicos para que a gente possa oferecer soluções à sociedade. A célula-tronco ela representa uma fração disso, e a RCRIO nasceu com esse propósito de entregar essa primeira fração, e a partir daí, hoje, nós temos atuações na área de não só no armazenamento de células-tronco, que inicialmente ocorriam somente a partir de polpas de dentes de leite. Esse é o nosso DNA, porque a célula-tronco, que é um grande coringa que a gente tem no nosso organismo, né, descoberto na década de 60, que são células que não têm uma identidade definida ainda, elas não são osso, elas não são cartilagem, não são gordura ainda, mas podem ser qualquer uma dessas coisas, desde que demandadas, né? Então, quando a gente sofre uma injúria, uma lesão, são essas células que são demandadas para regenerar aquele tecido que foi injuriado. Então, elas precisam de uma grande capacidade de multiplicação e de diferenciação, né? E quanto mais jovem essas células são, maior esse potencial, maior essa plasticidade, essa versatilidade, né? E as células-tronco presentes nos dentes de leite carregam essa jovialidade com elas. Então, de fato, ali a gente tem um tesouro imenso, né? Mas isso não significa dizer que eu, com 50 anos, não tenha células-tronco comigo e que essas células-tronco não carreguem algum potencial importante para o meu benefício, né? Então, eu costumo dizer hoje que as células-tronco estão presentes em diversas partes do corpo, na gordura, para dentistas, no periósteo, nas polpas dentais, principalmente nos dentes de leite, nos terceiros molares, né, incluso, enfim. O melhor momento para a gente fazer a guarda da nossa célula para o nosso uso, que é sempre o uso mais seguro, mais previsível, é hoje. Porque certamente, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 6 meses, as minhas células vão estar envelhecidas em relação ao tempo presente e não vão ter a mesma condição de hoje. Essa é a leitura básica. Mas hoje a RCRIO, então, fechando ela, além de atuar como centro de processamento celular, um biobanco, né, a gente tem uma atividade importante na área de bioengenharia, onde nós desenvolvemos casinhas biomateriais para que essas células sejam associadas e haja entrega delas em tratamentos, né? Como você fala, por exemplo, em regenerar uma córnea, como é que a gente vai depositar a célula para um tratamento como esse, né? Pensando num tratamento celular? Ela precisa estar alojada em alguma casinha, algum anteparo que permita que ela seja entregue naquele local e execute, desempenhe a sua função. E o terceiro braço da RCRIO é o braço educacional, né, que nós fomos paulatinamente desenvolvendo e entregando, desenvolvendo método de ensino específico para biotecnologia e inovação em saúde humana, né, voltados exatamente à medicina e odontologia regenerativa. Então, essa é a esteira e um pouquinho da história, que começou de maneira oficial em 2013, mas tem pelo menos mais 15 anos para trás aí, né? E começou no momento em que não havia um ambiente regulatório ainda claro e como que a gente tem hoje, favorável, né? Era a ideia de termos um carro num local onde não havia estrada. Essa era a sensação em 2014, logo ali. Enfim, falei demais, né? Não, porque tinha coisa aí que eu também não sabia. Muito legal. Agora, para a gente falar um pouquinho para ele sobre o que a gente achou relevante, um pouco você já começou a explicar do valor da célula-tronco, né?
mas em uma coisa mais sucinta, assim, o que são essas células-tronco? Tá. Então, como eu disse, as células-tronco, elas representam um grupo de células que a gente já conhece há muito tempo, né? Uhum. A primeira célula formadora de cada um de nós é uma célula-tronco, né? Gerada a partir da união de espermatozoide com óvulo. Aquela célula chamada de ovo-zigoto é a célula-tronco primordial. Ela carrega com ela uma capacidade imensa de multiplicação e de diferenciação para formar os mais de 200 tipos de tecidos diferentes que constituem o nosso corpo. Todos nós fomos formados a partir de uma única célula, tronco. Só Sim. que essas células-tronco, chamadas de embrionárias, durante muito tempo, elas carregaram com elas um grande estigma, que é o uso delas implica no sacrifício de uma vida, o controle, a capacidade de controle dessas células em ambiente laboratorial é limitada, então o risco de se desenvolver algo indesejável utilizando em laboratório células-tronco embrionárias acaba sendo alto, né? Uhum. E aí, com a descoberta das células-tronco adultas presentes no indivíduo, ainda em processo de gestação, né? No sangue existem 2 grandes grupos de células-tronco adultas: as células-tronco sanguíneas e as células-tronco que levam, aí tem um nomezinho, que até o nome e o termo é discutido hoje, tá? Mas didaticamente ainda é o mais difundido, que são as mesenquimais, por conta da origem dela. As células-tronco sanguíneas são células sem uma identidade, né, sem o CPF ainda, mas que, quando demandadas, elas têm potencial para se transformar em células de linhagem sanguíneas. Então, sempre que a gente fala em tratamentos de doenças sanguíneas, a primeira ideia que vem à mente quando pensamos em terapia celular são células de linhagem sanguínea, células tronco sanguíneas. Que era removida no cordão umbilical, isso. Sangue do cordão umbilical, da sangue medula, do cordão umbilical. Né, ela tem, são algumas as fontes, os locais onde a gente vai encontrá-las. Já as células mesenquimais, também sem uma identidade definida ainda, elas têm o potencial para se transformar, quando demandadas, se diferenciar, em células formadoras de órgãos e tecidos duros. Osso, cartilagem, gordura, músculo, fígado, células cardíacas, células nervosas, e aí uma quantidade imensa delas. Essas células, chamadas mesenquimais, elas, além de trazer esse potencial de multiplicação e diferenciação com qualidade em laboratório, diferente das células sanguíneas, que também são adultas, mas não se multiplicam fora do corpo humano, ou seja, em laboratório, né? Aquela quantidade obtida no momento do nascimento, por exemplo, da Melissa caiu? Bom, voltou? Seu microfone está desligado, Melissa. Obrigada. Uhum. Voltei. Então, continuando. Então, as células-tronco presentes a quantidade coletada no momento do nascimento de uma criança é o que, no final das contas, vai se ter para uso quando esse necessário for. Já as células mesenquimais, elas carregam alguns potenciais estratégicos com elas, que são, primeiro, a capacidade de multiplicação com qualidade em laboratório. Isso é muito importante, porque para determinadas situações, os protocolos de pesquisa sugerem uma quantidade muito maior, muito além daquela obtida no momento da coleta das células no organismo. Então, a gente precisa multiplicar essas células em laboratório. Em segundo lugar, essas células carregam com elas um potencial imenso de controlar a intensidade da resposta inflamatória no indivíduo.
Isso é muito importante, né? A inflamação é uma resposta de defesa, é uma resposta como a dor, né? São respostas positivas, né? Se nós não sentíssemos a hanseníase, um dos problemas da hanseníase é a perda de percepção sensitiva. Isso é um problema, você está se queimando e não está sentindo, né? Então, a percepção da dor e o processo inflamatório são respostas de defesa a alguma agressão. O problema é que o nosso organismo não é capaz de mensurar a intensidade dessa resposta inflamatória, que, via de regra, é exagerado. Basta a gente olhar para o momento que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala essa grande questão que a gente está vivenciando, que é a Covid-19, né? Participando hoje de uma outra discussão, um outro fórum, e estávamos falando sobre isso, né? São três, se a gente for olhar para o enfrentamento da doença, né, tecnicamente, são três os caminhos possíveis. Ou se estabelecem protocolos, né, ou não, né, aí vão se somando. Existem os protocolos que vêm sendo desenvolvidos e pesquisados para enfrentar diretamente o vírus, combater o vírus. Aí a gente fala das vacinas, dos antivirais, a ideia aí é atacar o vírus. Ou você dificulta a jornada desse vírus dentro do organismo, que é o vírus, nesse caso, para que ele se multiplique e para que ele tenha a sua atividade dentro do organismo, ele precisa invadir o ambiente celular, ele precisa entrar na célula. Então, e já foi entendido, já foi definido, esclarecido qual é o porteiro presente na célula, ou seja, a proteína que vai permitir a entrada do vírus na célula. Então, se a gente consegue, de maneira medicamentosa, dificultar essa entrada, alterando a estrutura dessa proteína, alterando a estrutura interna celular, ou deixando ela mais débil, para que o vírus tenha dificuldade em se multiplicar, em se difundir, é uma estratégia também. A associação da hidroxicloroquina, a proposta, né, com a azitromicina, traz essa ideia, essa intenção, né? E numa terceira via, a gente tem aí a proposta de tratar as infecções decorrentes da ação do vírus, né? Que é o que mais leva o indivíduo a quadros críticos e ao óbito, né? As infecções pulmonares, as infecções generalizadas, pela ação do vírus ou nas chamadas infecções secundárias, quando o indivíduo está internado, já pega uma infecção secundária bacteriana, né? Para essas situações, né, onde você vai tratar ou prevenir essa infecção, essa inflamação, o uso das células-tronco vem sendo considerado de maneira em diversos centros no mundo. A grande discussão que a gente tem em pauta hoje, obviamente que passa aí por segurança, comprovação de segurança e eficácia, o protocolo, como fazer, mas também em que momento usar essas células, né? Se no momento em que a pessoa já avançou para um estágio crítico da doença, onde a inflamação já está estabelecida, né? E no caso aí, o que mais leva o indivíduo ao quadro crítico, ao óbito, é a intensidade dessa resposta inflamatória, né? Quando ele é uma pessoa já de uma certa idade, com alguma comorbidade, algum fator de risco, ou sob estresse, né? A gente está vendo aí médicos jovens contraindo Covid, evoluindo para quadros críticos, né? Imunidade em baixa, enfim, são vários fatores que vão contribuir. Mas se a gente entra, a proposta, a metodologia de entrar com um protocolo por terapia celular ou qualquer outro que seja, que olhe para a ideia de minimizar a resposta inflamatória, o melhor momento talvez não seja quando o indivíduo já evoluiu para o quadro crítico, mas quando ele foi diagnosticado no começo positivo, mas ainda não avançou.
né? Sim. Você melhora a resposta imunológica do indivíduo. Então, enfim, são muitos... Excelente, né? Ó, tem outra coisa que só perguntei para o pessoal antes de elaborar algumas perguntas, e que eu acho bem relevante a gente falar, é o que já tem de regulamentação e tratamento. Eu acho que eu vou unir as duas perguntas, né? Lembra que eu até comentei, eu falei, tem coisas que já são feitas no Brasil, as pessoas encaram a célula-tronco ainda como utópico, tem muita gente que não acredita, é como se tivesse no que acreditar, a ciência não está aí, né? Então, o que já tem no Brasil, o que já é viável, os caminhos, porque como a gente vai avançando no tempo, né, eu quero levar para eles o que vocês me mostram no dia a dia, né? O que a gente já tem. E no Brasil já teve célula-tronco do dentinho de leite, que já colaborou para salvar a vida de um paciente na regeneração de tecido, acelerando a regeneração de tecido? Pois vamos responder, vamos fazer uma engenharia reversa aí na resposta a essa pergunta. Até 2018, né, logo ali atrás, nós vivemos aí por décadas sob uma demanda da sociedade por soluções para diversas questões para as quais as ferramentas usadas para doenças infecto-contagiosas não se adequariam, né? Então, a demanda havia, a comunidade científica imersa em pesquisa e desenvolvimento de soluções, dentre essas soluções, a célula-tronco como uma das ferramentas possíveis, né? E a comunidade clínica, sob a expectativa dessa entrega das soluções pela comunidade científica, regulamentadas, sob resoluções específicas que dessem o aval para esse encaminhamento, né? A partir de 2018, a Anvisa e um movimento que é mundial, né? Espelhada no FDA, que seria análogo à Anvisa nos Estados Unidos e ao EMA na Europa, ela vem publicando uma série de resoluções, começou com a 214, em 2018, que olha para um laboratório, para um centro de processamento celular, e estabelece de maneira muito clara as diretrizes para que a gente processe, trabalhe com a célula-tronco e entregue ela em condição de uso em humano, quer seja para pesquisa ou para terapia. Na sequência, eles publicam, em dezembro de 2018, a Resolução 260, que define o que é terapia celular, o que é terapia avançada, e mais do que isso, traz para o clínico e para o pesquisador a luz, né, as regras, para que nós possamos receber essas células e utilizá-las de maneira adequada, né? E agora, dia 20 de fevereiro de 2020, né, e todas essas resoluções passaram por consultas públicas extensas, né? Tivemos a oportunidade de participar de todas elas. Então, em 20 de fevereiro de 2020, foi publicada a Resolução 338, que estabelece regras para registro de produtos e processos ligados à terapia celular e terapia avançada. Ou seja, a indústria farmacêutica, os hospitais, todo mundo, todo o complexo que envolve a área de saúde, passou, então, a olhar para esse universo da terapia celular como algo, como uma entrega possível hoje, não mais como um produto de ficção científica. Né? E a gente tem, sim, são mais de 700 estudos clínicos em curso no mundo acerca do uso de células-tronco para diferentes fins, né? E muitos desses já em fase bem avançada ou com aprovação de órgãos regulatórios específicos em cada país. E a gente está vivendo exatamente esse momento no Brasil, que é a comprovação, né, da segurança, eficácia, né, em larga escala
para diferentes propostas, né, das células-tronco e não só como um elemento para uso em medicina regenerativa ou controle da resposta inflamatória, mas também para a gente poder entender como determinadas doenças funcionam. Por exemplo, usar a célula de um indivíduo para entender o perfil específico de um câncer de mama que esse indivíduo tenha desenvolvido. Né? A gente sabe que câncer de mama não é uma coisa só, né? Mas o tratamento, por falta de um diagnóstico estratificado, faz com que as pessoas sejam tratadas seguindo o mesmo padrão, né? Então, é a personalização de fato dos tratamentos. E também um olhar para a indústria cosmética, né? Muito forte. Então, o regulatório veio trazer benefício aí em muitos segmentos e hoje a gente vive uma realidade absolutamente diferente do que tínhamos aí há 3 anos. Sim, 3 anos é aqui, igual você falou, né? Tá muito rápido. O avanço é um caminho sem volta, graças a Deus, né? Um caminho sem volta. E aqui no Brasil, então, o que a gente tem de tratamento? O que eu sei é doutora Juliana Bueno, que é com a fissura Daniela Bueno, com fissura palatina, tratamento cartilagem, parceria. Não ainda como tratamento. Ela eu costumo dizer que a doutora Daniela Bueno, ela é, se não o maior, mas um dos grandes ícones que a gente tem em uma abnegada. Ela é responsável pelo banco de células do Hospital Sírio-Libanês, é uma pesquisadora dentista, né? Sim. E que tem um trabalho lindo na área de reconstrução óssea, olhando para pacientes portadores de fissura palatina. Né? Um trabalho que tem um impacto mundial gigantesco, né? E esse trabalho dela pode ser extrapolado para qualquer área onde o desafio da regeneração óssea, isso na odontologia, nos acompanha na rotina clínica. Né? Muito, então, né? É um trabalho que pode ser extrapolado para muitas dessas frentes e vem sendo. Né? Há muita entrega na odontologia quando a gente olha para desde a regeneração de um tecido pulpar, de um dente, tratado endodonticamente, você criar ali ao invés de você ter uma borracha fechando aquele dente, você tem um selamento biológico, né? O dente revitalizado, né? Por ação de células-tronco. Isso existem estudos clínicos em curso, com evidências robustas, reconstruções ósseas intraorais imensas aí sendo feitas, né? Permitindo que pacientes possam ser reabilitados de fato. Né? Sem precisar recorrer aos bancos ósseos ou a remoção de osso de outra parte do corpo que possa causar até uma sequela. Isso é a volta ao berço, né, Melissa? Voltar à nossa essência. Sim. Nós nascemos pela biologia e estamos encontrando o nosso caminho, as nossas soluções pela biologia. A gente viveu na área médica como um todo, por muito tempo, entregando soluções a partir de conceitos físicos e químicos. Mas a nossa essência é a biologia. Estamos voltando a ela. Exatamente. Isso é muito bom, né? E aqui, aí eu perguntei, aqui daí no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil teve um caso que o senhor participou, não foi? De uma cirurgia em São Paulo? Sim. Aí existem vários trabalhos, várias pesquisas sendo feitas, como relatos de caso, como pesquisas hoje com esse ambiente regulatório favorável mais extensas. Né? A gente tem trabalhos aqui correndo no Brasil, fase 1, fase 2, no mundo, fase 3, ou seja, trabalhos já vislumbrando o registro de soluções para entrega. E num desses trabalhos, a gente olhando para pacientes portadores de pseudoartrose em clavícula, né, displasia congênita de clavícula ou mesmo de tíbia, esses pacientes, e aí é um trabalho do grupo do Hospital Menino Jesus, encabeçado por um ortopedista, né, brilhante, Dr. Roberto Guarniero, numa parceria com a
a doutora Daniela Bueno, enfim, e tendo o Sírio, o Hospital Sírio-Libanês como o principal parceiro, eles fizeram um trabalho lá associando bioengenharia, o uso de células-tronco, mesenquimais, da polpa do dente dessa criança para reconstruir a clavícula dessa criança, o que em condições que não essa, a resolução se daria por um enxerto obtido a partir da tíbia, do osso da tíbia da criança, ou seja, um procedimento muito mais mórbido, muito mais invasivo, muito mais custoso, de maior risco, em uma criança de 6 anos de idade. Até com algumas sequelas, né? Dependendo caminho, como você bem disse, o caminho que a gente tem à frente, sob os nossos olhos, né, e atitude, é um caminho hoje pavimentado e, mais do que isso, sinalizado pela Anvisa, pelas sociedades organizadas internacionais. Agora, no dia 8 de maio, nós teremos aí o nosso primeiro congresso pela Sociedade Brasileira de Terapia Celular, que estamos inaugurando uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, grupos da ortopedia, grupos da odontologia, enfim. O ano passado conseguimos formar, então, a Sobracel, nós teremos esse congresso que está alinhado aí com as recomendações da Sociedade Internacional de Terapia Celular, a ISCT, uma sociedade que existe há 27 anos, né, e que traz aí a proposta de tornar real a entrega das competências que as células-tronco possuem para a sociedade. No ano passado, através do Conselho Regional de São Paulo de Odontologia, foi criada uma comissão específica de odontologia regenerativa, da qual eu faço parte como membro. Existem outros colegas que compõem, sob a guarda do Conselho Federal de Odontologia. Então, isso é absolutamente inovador, né? A gente ter esse caminho aberto para trazer aí recomendações, regras e alinhamento para que a comunidade odontológica possa atuar dentro desse campo com segurança, acima de tudo, né? Agora, deixa eu só ver uma coisa. Nós temos um tempinho ainda. Só para o senhor explicar, que eu não sei quem está de público aqui, tinha alguns colegas, mas também para quem vai assistir depois, né, no YouTube, qual que é o papel no dentista, né? Eu sei, mas para explicar para eles um pouquinho o papel do dentista nesse processo todo. Fundamental. Profissional da área de saúde como um todo, quando a gente fala, o maior tesouro que nós temos está dentro dos dentes de leite, que são as células mais jovens, mais versáteis. Só que quem tem controle sobre isso, quem tem interferência sobre esse universo de crianças entre 6 e 12 anos de idade, são os dentistas, são os odontopediatras, os ortodontistas. Então, essa parcela da comunidade odontológica é determinante para que o processo aconteça. Nosso papel, primeiro, enquanto promotores de saúde, é entendermos o tema, nos engajarmos de forma crítica, obviamente, e fazermos a tradução dessa ideia, né, para os nossos pacientes, também de maneira crítica. É óbvio que a decisão final cabe à família, por fazer a criopresilha. Não, quero congelar as células-tronco do meu filho, ou mesmo as minhas, a partir de uma fração de 2 milímetros do meu periósteo, do palato, ou de uma fração da minha gordura, aí no ambiente extraoral, indo a um campo médico, a um plástico, enfim, numa ação multidisciplinar. Mas o nosso primeiro papel, enquanto promotores de saúde, é como responsáveis pela transmissão do conhecimento de maneira crítica,
mas com o devido senso de urgência. Tá? O melhor momento para a coleta das minhas células, dos meus filhos, é hoje, e não amanhã. Né? Então, trazer esse senso de urgência e estabelecer uma relação com centros de processamento celular, com laboratórios, com centros de terapia celular, para que essa cadeia se feche. Né? Desde a coleta, a guarda dessas células e a entrega para uso, que quando houver necessidade, ela vai acontecer para o dentista ou para o médico responsável pelo tratamento, para que isso tudo aconteça. Sem a participação do profissional da área de saúde, não há como essa jornada acontecer. Sim, obrigada. Acho que o Sandro deve abrir agora, que ele mandou que tinha algumas perguntas. É um assunto super extenso. Eu falei, a gente quer falar, mas o tempo é curto, né? Para tanta coisa que já tem. Espero que o pessoal tenha entendido aí um pouco, né, do que é esse projeto, que para mim é super importante, e ver o que o pessoal tem de dúvida. Antes de passar para as perguntas, né, até dando um tempo aí para o pessoal processar algumas e mandar para a gente, conforme eu orientei no chat. Como você falou, Melissa, é pouco tempo para muito assunto, né? Sim. É apenas um webinário, né? A gente não está fazendo aqui o objetivo não é substituir uma pós-graduação ou qualquer coisa do tipo, né? Mas é simplesmente despertar o interesse daqueles profissionais, né, da odontologia e das áreas de saúde em geral, né, para que possam despertar o interesse ou levar, né, esse despertar de interesse para os profissionais competentes e que possam, de repente, assistir esse webinário depois no nosso canal no YouTube ou entrar em contato com vocês, né? Sim. Acho que é importante esse contato também, né? Da mesma forma que o público leigo como eu, né, aprendendo e entendendo, pode levar também, da mesma forma, esse conhecimento para os profissionais da área, né, que porventura não atuem, né, com a questão da célula-tronco, que possam fazê-lo. Né? E aí uma pergunta de leigo aqui, só para a gente quebrar o gelo enquanto o pessoal se anima. A gente, né, vocês falaram bastante do dente de leite, né, da coleta do dente da criança. Eventualmente esse dente é extraído em casa, né? Qual que é o procedimento que o pai ou uma mãe tem que ter, né, para que seja aproveitado esse dente, ou é o ideal que seja feita pelo menos uma extração em consultório para que seja coletado de forma apropriada? Bom, em primeiro lugar, a coleta, a extraçãozinha do dente dentro de casa, ela tá absolutamente fora de cogitação, né? A gente sabe que muitas doenças elas acontecem a partir da boca, né? Então, aquela ideia de expor a criança, não, amarra um fiozinho no dente, o risco é que ela está sendo 20% das endocardites bacterianas são originadas a partir de questões orais. Então, o acompanhamento do dentista desde o nascimento ou desde a gestação, né, é fundamental. E são 20 dentinhos de leite. E aí ele vai poder, junto com a família, determinar o melhor momento para fazer a coleta de um dentinho. Basta, um dentinho vai fornecer aí 10, 20 mil células, e a gente armazena, em média, por criança, 5 milhões, 7 milhões de células. Isso pode ser elevado a 100, 200 milhões, quando se necessário for. E a participação, para que isso aconteça, é importante que a gente tenha, né, dentistas aí qualificados, né? Existe uma resolução específica do Conselho de Odontologia para que o dentista se credencie, né, a centros de processamento celular, como contrapartida, esse centro de processamento celular, eles devem prover treinamento, a formação, a capacitação desses profissionais,
né? E profissionais como a Melissa, absolutamente diferenciados no que diz respeito ao conhecimento embarcado específico sobre a questão, passam a ser referências nessa jornada, né? Com facilitadores desse caminho. E é isso. Eu acho que, por fim, Sandro, gostaria de não deixar de falar essa questão. Eu acho que esse momento todo que a gente está vivendo de redimensionamento, de propósitos, de prioridades, enfim, para as nossas vidas, não há dúvida de que saúde, educação e pesquisa alinhada a essas questões sairão bastante fortalecidos. Então, o momento do profissional da área de saúde, do promotor de saúde, qualquer que seja a especialidade, qualquer que seja a sua atividade, dentista, médico, farmacêutico, enfim, se envolver com as novas demandas da sociedade, né, é hoje. Então, essa é enfim. Bacana. Começou a chegar aqui. Vou ler aqui a pergunta da Cristina Rodrigues. Ela tem uma clínica odontológica e tem interesse em divulgar e expandir o acesso e conhecimento dessa tecnologia. Para ela ficou claro a importância do dentista, a coleta da polpa é a melhor fonte, a coleta da polpa, dente e decíduo é a melhor fonte, a coleta do adulto somente em ambiente hospitalar, ou pode ser feito também no consultório? A coleta da polpa do dente de leite é a melhor fonte, sempre, porque é a mais jovem, mas não havendo mais essa oportunidade, meu caso, por exemplo, não tendo mais essa oportunidade, existem outras fontes, né? Intraorais, que aí estariam dentro da competência do dentista em ambiente ambulatorial, o palato é uma delas, o céu da boca. Do céu da boca a gente tira uma fraçãozinha de 2 milímetros de tecido ali, bem pequenininho, um pontinho, e isso pode ser feito em ambiente de consultório. Ou pode-se partir para procedimentos extraorais, aí entra no campo do médico, né, do cirurgião plástico, do ortopedista, do dermatologista, onde também a gente vai poder obter células-tronco. A Melissa, ela é uma referência nossa, um contato nosso aí em São José dos Campos e uma colaboradora com quem pode ser feito contato, né? Não sei se a Melissa pode disponibilizar aí depois seu contato ou da RCRIO, enfim, a gente faz essa... Sim, antes de finalizar, Sandra, a gente deixa o contato mesmo, porque se tiver algumas outras questões, o consultório em casa, mas posso ir passando, orientando e transmitindo para a RCRIO e direto com o pessoal de lá, que são super acessíveis. Não, o pessoal começou a colaborar mais aqui, que viram que eu, como leigo, né, de repente não estou fazendo as perguntas certas, né? Então o pessoal está ajudando. Não, mas sua pergunta foi absolutamente pertinente. Não, mas a pergunta da Cristina tirou uma dúvida minha, né? Porque assim, pessoas como nós que já há algum tempo não tem mais dente de leite, né? Se resta esperança. Então a pergunta da Cristina nos diz aí também que, né, na sua resposta, doutor, que ainda resta esperança, né, para gente que tem cabelo branco, né? E a Cristina emenda uma outra pergunta aqui, ó. Uma vez coletada, em que momento e como o paciente fará uso desse recurso? Acionando o laboratório diretamente ou é sempre por intermédio do dentista que fez a coleta? Não, aí, nesse caso, é sempre por intermédio do profissional responsável pelo tratamento. Então, foi feita a coleta, foi feita a guarda da célula. Quando, se necessário for, frente a uma terapia, a solicitação para retirada dessas células do laboratório, ela não cabe à família. Ela só pode ser feita pelo médico ou dentista responsável por aquele tratamento proposto. E esse profissional, ele tem que estar
responder, né, às resoluções específicas para ele, tem que atender a regulamentação. Não é nada complexo, mas existe um ritual para isso que é muito simples, né? Porque o médico ou o dentista ele vai ter que dizer para o centro de processamento, olha, para essa terapia eu preciso de tantos milhões de células nessas condições, né? E eu vou providenciar essa entrega para ele da melhor forma possível no centro de terapia onde ele solicitar, em qualquer lugar do Brasil, dentro do Brasil. Aí não é por uma questão comercial, é por uma questão regulatória, né, para levar para fora das fronteiras nacionais. Aí há um nível de exigência que extrapola qualquer compromisso que eu possa formalizar, né, contratual, com o cliente, com o paciente. E é isso, essa solicitação é feita pelo profissional de saúde responsável pela terapia. Então, cabe ao paciente orientar o médico que lhe assiste, ou o profissional de saúde que lhe assiste, de que ele, paciente, tem esse material reservado, né? Ou alguém da família, né, no caso do filho. Uhum. E aí esse profissional que está fazendo o atendimento é que entra em contato com o laboratório fazendo a solicitação. Muito bom, muito bom. E quando a gente faz a entrega, não significa dizer que a partir dali você não tem mais célula armazenada. A gente vai pegar uma fração, nós pegamos uma fração das células, cada cliente nosso tem um número de tubos, cada ele de criotubos, cada um com volume de células. A gente vai usar uma parte, uma fração dessas células, e aí ele tem ali a possibilidade de novas utilizações quando, se necessário, for. Posso aproveitar só e enganchar aí uma pergunta? Por favor. A Vivian, que é uma colega que também está presente, ela já tinha me falado, não esquece de perguntar isso, e eu esqueci. Ela e a mãe são dentistas e são pessoas que eu admiro o trabalho, gosto bastante. Elas querem saber se a célula, doutor, porque isso também eu não saberia responder. A célula armazenada, ela pode ser usada para um indivíduo da mesma família, caso necessário? Não há... veja bem, diferente da célula sanguínea, a célula do sangue, para ela, há uma plataforma definida de compatibilidade que a gente consegue definir. Tá? Se você vai fazer uma doação de sangue para alguém, você vai fazer para alguém que seja compatível com você, uma doação de medula. Né? Você vai fazer para alguém que seja... Então, essa plataforma é definida. Uhum. Para as células mesenquimais, não há uma plataforma descrita, definida, em relação à compatibilidade. O que acontece é que a célula mesenquimal ela é imunoevasiva. Por isso que em situações como, por exemplo, a Covid-19, né? Vamos usá-la para diminuir, tratar a infecção, diminuir a resposta inflamatória no paciente que tenha a Covid. Bom, mas eu vou usar a célula daquele próprio indivíduo nele? Não necessariamente, eu posso usar de um outro indivíduo nele, qualquer outro indivíduo. Tá? Porque durante um período de 8 semanas, essas células mesenquimais, elas conseguem se esconder do sistema imune e desempenhar uma atividade de controle da resposta inflamatória com competência, né? Até que elas sejam eliminadas a partir daí. E esse tempo, via de regra, seria suficiente para tratar essa questão inflamatória. Então, a resposta eu posso usar a célula minha no meu parente, por ser meu parente, eu vou ter uma possibilidade maior de compatibilidade? Não, porque a gente não tem como, não existe uma plataforma para células mesenquimais para a gente avaliar isso. Mas a gente pode usar de maneira alogênica, ou seja, entre indivíduos diferentes, com esse propósito, entendendo essa capacidade, essa competência dessas células. Sim, obrigada. Sandro? Está sem som, Sandro.
Verdade, estou mesmo. É que eu tiro para evitar ruídos, assim, e o pessoal poder ouvir melhor vocês. Mas a Vera Lúcia Figueiredo da Silva, que é colega de vocês, né? Pelo que eu Minha entendi, madrinha, sua madrinha, querida. ela está dando parabéns aqui aos dois, tá? Ela acha que o Tá. tema é bastante relevante. E a Marta Rampani, ela pergunta se tem um tempo limite para a guarda desse material, se ele tem um prazo de validade uma vez armazenado. Não. Quando a gente criopreserva a célula, a gente congela, a gente para o relógio biológico dela, né? Então, ela é congelada a menos 196 graus em ambiente com nitrogênio líquido, né? Então, é congelado o relógio, parado o tempo biológico dela. E são 3 os fatores que poderiam depor contra, né? e degradar o material. Seriam tensão de oxigênio, reação química e temperatura. Bom, eu estou congelando a menos 196 graus, temperatura não interfere. Reação química, se está congelado, eu inibir qualquer atividade de reação ali. E tensão de oxigênio, a criopreservação é feita em nitrogênio líquido, né? Então não há essa questão. Muito bom, acho que foi bem claro. A Cristina aqui está animada. Ela fez uma outra algumas perguntas, né? Vou manter na sequência aqui, porque eu entendi que tem uma lógica, né, na forma como ela fez as perguntas. Ela vê ela acha muito interessante, né, com grande valor agregado, a possibilidade do uso na obturação endodôntica. Aí a pergunta, de formação. Então tá certo, tá fazendo consultoria. Sim. Tem que aproveitar, não é sempre, né, que tem oportunidade dessa. Nesse caso, ela quer saber o seguinte, nesse caso, o preparo é realizado normalmente, né, precisa de quanto tempo para poder criar o tecido que será regenerado, né? E eu acho que a grande sacada da pergunta, essa criação, ela é feita no próprio dente? Ou ela é feita em separado e depois implantada? Acho que essa é a grande questão nessa colocação dela. Primeiro é importante a gente entender que estamos falando de pesquisa clínica em humanos, mais pesquisa. Então, nessas pesquisas, inclusive amanhã à tarde, vou ter uma live com um colega da King's College, em Londres, que é o Vitor Neves, que é um coautor, né, em um dos trabalhos enfim, em que essa tecnologia vem sendo testada. Que você tem um dente com canal tratado há muito tempo, e a gente sabe que quando tratar o canal de um dente é você esvaziar o conteúdo vivo que ele apresenta ali, a polpa, onde a gente tem vasos, nervos e tal, no centro do dente, e preencher essa lacuna com uma borracha, né, um material borrachóide. Isso é o tratamento de canal. As consequências disso, uma das consequências importantes, é que você cria ali um dente como uma árvore morta, friável, suscetível à fratura. É a última fronteira antes da perda do dente, né? A proposta do tratamento biológico visa você, ao invés de tratar o dente com um material borrachoide ou em dentes já tratados, você, a partir de células tronco obtidas de um terceiro molar, por exemplo, com indicação para extração de um outro dente, daquele mesmo paciente, isso em trabalho experimental, precisa ser extrapolado para a clínica, você traz essas células, preenche essa cavidade, tira o material borrachoide, preenche essa cavidade, associando essas células a um biomaterial, a uma casinha, né? E ali ela vai criar, talvez não uma nova polpa tal como ela era anteriormente, mas vai devolver ao dente a vitalidade, né? E a percepção do paciente como sendo um dente vivo, né? Ele acaba percebendo isso e o dente ele sai dessa condição de estágio de friabilidade, de mais sujeito à fratura. Então, que seja um selamento biológico. Não estou falando aqui de um tratamento consolidado, você pode levar para a clínica amanhã.
mas de uma tecnologia em construção com bastante racionalidade, com bastante consistência e com publicações muito robustas, né? O desconhecimento acerca dessas tecnologias em desenvolvimento é determinante para que elas demorem muito para serem entregues, né? E aí a Cristina continua, então a Cristina continua, né? Ótimo isso aqui. Ela explica, né, que no caso do enxerto, ela continua, está na mesma linha. Então, no caso de enxerto, né, o biomaterial é feita a inserção, né, e aguarda-se 6 meses para a ósseo-integração. Com o uso dessa tecnologia, qual seria a expectativa de finalização, né, desse processo para a cirurgia? Tá. Aí a gente tem N frentes aí que precisam ser observadas, né? Quando a gente olha para processo de regeneração óssea. Quando a gente faz um enxerto, quando a gente faz um implante odontológico, né, a gente é inserido um material fisicamente, então há uma estabilização física daquele material e a gente aguarda um tempo para que essa estabilidade física seja transformada em uma relação química e biológica com o organismo. Então, aquele material, por ter uma constituição amigável com o organismo, ele acaba permitindo que as células e todos os fatores que vão ser preponderantes para a formação, para a regeneração do tecido ósseo, eles venham se aproximando e acabem formando o osso. Bom, essa é a relação que a gente tem hoje, que demanda um tempo e ela tem um grau de assertividade. Trabalhamos com 98% de sucesso na odontologia, em procedimentos de implante e regeneração óssea. Para aqueles pacientes com um perfil adequado para receberem esse tipo de tratamento. Quando a gente pega um paciente com alguma disfunção imunológica mais importante ou com algum hábito que possa depor contra, exemplo, cigarro, exemplo, diabetes, né? Esses pacientes acabam sendo excluídos desse rol aqui de pacientes candidatos a receberem esse tipo de tratamento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você pensa em utilizar a célula como elemento de enxerto ou associado ao biomaterial, qualquer que seja ele, o implante ou o substituto ósseo, essas células vão encurtar em muito essa jornada, porque são elas que vão formar da origem ao tecido que precisa ser regenerado, e elas já estão ali, elas não precisam ser atraídas, né? E mais do que isso, elas acabam estimulando uma resposta, facilitando a resposta biológica para aqueles casos onde o paciente representa algum fator de risco. Porque eu não preciso demandar células do indivíduo com a mesma intensidade que eu precisaria quando eu não uso células associadas ao biomaterial. Espero não ter ficado aí confuso na minha resposta, mas as células-tronco, em síntese, elas podem não só acelerar o processo, mas torná-lo mais previsível e mais assertivo para uma gama muito maior de pacientes do que aqueles para os quais a gente está habituado, nós estamos habituados a tratar. Seu microfone. Microfone. A gente tem mais 3 aqui e eu vou parar com essas 3, tá? Porque a gente até estourou o horário, né? Tá bem animado aqui. Então, vou segurar, tá, pessoal? Então, eu vou fazer da Vivian, da Carla e do William, tá? Que, diga-se de passagem, ele é advogado, tá? E tem uma pergunta para vocês. A Vivian, antes de mais nada, ela agradece pelos esclarecimentos, está achando o webinário muito bom. Nas palavras delas, tá um show, né? Show esse webinário.
E ela faz uma colocação aqui. Ela tem um aluno de iniciação científica que está realizando uma revisão bibliográfica sobre o assunto e gostaria de abranger o tema das células-tronco dentárias no tratamento de Alzheimer e Parkinson. Qual é o nível de evidência em relação a isso? Bem interessante. São muitos os trabalhos que olham para doenças neurodegenerativas e para doenças autoimunes, né? Ou, enfim, quando a gente fala olhando para o Parkinson, por exemplo, uma das... são muitas a resposta, ela na verdade seria muito complexa, mas é importante a gente entender uma coisa. As células-tronco mesenquimais de dentes originadas, obtidas a partir de dente, elas têm uma capacidade para diferenciação em tecidos nervosos muito maior do que outras fontes de células-tronco, por conta da origem embriológica dela, que é a partir de crista neural, ectomesenquimal, ou seja, uma origem semelhante à origem do tecido nervoso. Então, só por essa razão, você usar essas células para tratar a intensidade da resposta inflamatória, que é muito importante nesse perfil de pacientes, né, portadores de Parkinson, Alzheimer, ou, enfim, mas também para você estimular uma resposta neurológica, né, favorável de regressão, de remissão da doença, ou ao menos minimizar os seus efeitos. Isso vem sendo muito estudado sobre diferentes metodologias, diferentes propostas. Agora, tornando a coisa um pouquinho mais complexa, mas sem me adentrar muito, as células-tronco mesenquimais, elas possuem dentro delas fatores, né, são organelas, chamadas de vesículas ou exossomos, que elas são expelidas para o meio, né? Essas vesículas, elas são organelas de comunicação entre as células. Tá? E essas vesículas, elas vêm sendo tratadas num ambiente científico, e as farmacêuticas vêm olhando com muita atenção para os chamados exossomos, vesículas extracelulares, em razão da capacidade dessas vesículas, dessa fração da célula, ou mesmo das células, de funcionarem como um tapete para que drogas que precisem atuar em nível de sistema nervoso central consigam atravessar com maior facilidade e com maior previsibilidade a barreira hematoencefálica. Tá? Muitas drogas, elas acabam tendo que ser administradas em altas concentrações, porque elas só conseguem atravessar essa barreira em baixíssimas concentrações. Elas têm uma dificuldade enorme. Então, quando você associa elas a essas vesículas, ou mesmo as células mesenquimais, elas acabam facilitando essa condução, funcionando como um veículo para a entrega dessas drogas no local onde elas precisam atuar. Então, isso é só a título de exemplo em relação a como essas células são, na verdade, importantes quando a gente olha para uma miríade de possibilidades. Legal. A Carla fez uma pergunta aqui, até ficou um pouco constrangida, pediu desculpa já pela pergunta, mas, Carla, eu acho sinceramente que é uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta que um cliente faria. Toda pergunta pertinente. No momento da decisão. Ela quer saber o seguinte: o que garante que daqui a 30 anos ela vai ter acesso ao material que foi coletado? Se a RCRIO não existir, a RCRIO não existir, se acontecer alguma coisa. Acontecer alguma coisa, né? O que acontece com o material? Bom, eu entendo a pergunta dela sobre diferentes questões. Né? A primeira delas, o material não estar adequado para o uso daqui a 30 anos.
né? Vamos dividir essa pergunta vamos fracionar. Não, doutor, na verdade a pergunta dele é mais simples. Se a R-CRIO vai existir daqui a 30 anos? Bom, então indo para essa aqui, essa é a questão e aí, mais simples. Se não, caso não, o que acontece com o material? Vamos entender, vamos dar um... Se ele for viável, o que eu entendi é assim, se ele for viável ainda e a R-CRIO tiver algum problema. A questão é assim, fazer uma analogia com o banco. Né? Se hoje eu tenho uma aplicação num banco até um determinado valor, se esse banco quebrar, eu tenho uma garantia do governo de que esse valor vai retornar para mim, né, até determinado limite. Então, se o banco quebra, a minha reserva está protegida até um determinado limite. Considerando que a reserva que a gente está tratando aqui são as células-tronco e o banco é a R-CRIO, se a R-CRIO não existir mais, o que acontece? Essa é a parte mais simples da resposta. O material estando viável, e essa é uma fração da... a R-CRIO não existe mais, ela quebrou, existem regras para isso. As resoluções vieram para dar luz a isso, porque não existe seguro para perda de uma chance. Né? Não existe a seguradora da célula daquele indivíduo, porque se ela não existe mais, ela não existe mais. Né? Se cair um avião na R-CRIO, aquelas células não existirem, acabou. Então são dois os braços aí que objetivam dar maior segurança e conforto às famílias. O primeiro é termos um backup externo das nossas amostras. Então, cada um dos nossos clientes, eles possuem 4 vials com células-tronco armazenadas ali, né? Desses 4, termos um backup externo fora da R-CRIO é uma dessas garantias. Mas vamos além. A R-CRIO não existe mais. Ela faliu, foi trabalhar, enfim, criou outros objetivos, existe regra para esse desligamento, né? Não dá para simplesmente a R-CRIO acabar amanhã e fechou as portas, não. A gente precisa entregar as nossas células em condição criopreservadas a um outro banco, né, para que ele mantenha o armazenamento dessas células. E aí essa iniciativa ela pode ser pública ou privada, porque o processo já foi feito, já foi realizado. O que vai ser mantido é a guarda dela criopreservada. Pensando nisso como negócio, né, o paciente, o cliente, ele paga uma anuidade para manter essas células armazenadas, R$750 por ano, para manter as células armazenadas. E isso é uma fonte de receita pública ou privada para qualquer iniciativa, absolutamente isenta de custo. Né? Então, esse processo acontecendo, né, se porventura acontecer, esperamos que não, né, o processo de transição disso é muito tranquilo, né, porque o interesse na reserva do outro banco é sempre muito grande, porque todo o trabalho, todo o processo já foi executado. Ou seja, o mercado está regulamentado já para proteger, né, o material do cliente. Isso é ótimo. E o William, então, nosso advogado, para encerrar a série de perguntas aqui, ele agradece, está muito satisfeito com a explicação, né? Ficou feliz também em saber que a gente que é mais velhinho também tem chance, né? E aí, considerando tanto as crianças, né, quanto os não crianças, ele se coloca aqui numa condição de ajudar, né, perguntando em que a comunidade jurídica pode contribuir, né, para a divulgação e para a garantia, né, desse benefício, né, até de forma a estender isso a todas as pessoas. Né, e aí eu acho que entra a questão pública também, como o doutor colocou agora, né, de não só instituições privadas, mas também públicas, né? E a hora que a gente abre isso para todos, eu entendo que o público está engajado, né?
setor público deve estar engajado. Então, voltando à pergunta dele, o que a comunidade jurídica pode fazer para colaborar para que isso seja democratizado e atinja o maior número de pessoas possível, levando em conta o benefício que isso pode levar para todas as pessoas que tenham algum problema de saúde lá na frente. Bom, essa é uma pergunta inusitada e eu agradeço porque ela é extremamente importante, extremamente, enfim, uma excelente pergunta, porque é engraçado isso, a gente vem vivendo, toda entrega clínica, eu falei isso no início, ela parte de uma demanda da sociedade, tem que haver a dor na ponta, qual é o problema? A sociedade traz o problema, a comunidade científica busca a solução, né, para que essa solução seja entregue à comunidade clínica, e é ela quem vai traduzir isso para a sociedade. Só que a comunidade clínica ela fica absolutamente engessada, né, e paralisada até o momento em que os órgãos regulatórios competentes estabeleçam regras para que essa ciência possa transitar para a sociedade. Então, essa é a dinâmica. Com os avanços expressivos regulatórios que nós tivemos ao longo dos últimos 3 anos, principalmente, é interessante que os congressos mais importantes na área de medicina regenerativa, eles contam sempre com a participação de advogados que vêm buscando trazer luz para esse caminho, né? Sobre como proceder, quais são as nuances que devem ser enxergados nessa jornada, essa nova medicina, essa nova odontologia que se constitui, né? Sobre qual ambiente jurídico, né, ela deve se pautar em termos de proteção para todos os lados, né, para o paciente, para o laboratório, para o profissional, para o promotor de saúde, para o clínico, para o pesquisador, ou seja, para todas as partes envolvidas. Então, a participação de advogados, a participação maciça, né, da comunidade jurídica, ela é, nesse momento, fundamental. E abre-se aí um novo campo de trabalho para essa comunidade também, que é tão relevante, né, sem a qual a gente vai ficar tateando aí sobre verdades científicas, né, não absolutas, mas pautadas em evidências, enfim, e como lidar aí com os insucessos, com por exemplo, essa questão de não haver seguro para a perda de uma chance. Enfim, a gente precisa passar por uma grande revisão, porque não dá para encarar mais a medicina, a odontologia, na sua prática, e a academia também, como fizemos até bem pouco tempo atrás. De fato. Bom, o Dr. William não mencionou aqui a especialidade dele, mas está feito o chamamento aí, Dr. William. Fica o convite, entrar em contato conosco. Será um prazer recebê-lo na RCrio para a gente aprofundar essa conversa aí. Olha só que bacana, né? É o que o BNI faz, né? Conexões. Estabeleceram-se, né, várias conexões. Várias hoje aqui. Conexões. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Levar conhecimento, né, e permitir que pessoas que eventualmente nem se conhecem, né, se conectem, ou mesmo aquelas que se conhecem, né, fortaleçam essa conexão. Isso é o mais importante para a gente no BNI. Os negócios são consequência desses relacionamentos que são super importantes. Antes de encerrar, né, eu queria pedir para o Dr. José Ricardo, se ele tiver o local, né, onde que vai ser essa live de amanhã, que eu acho que quem está aqui pode se interessar em participar,
tá? Se o senhor puder... Vejo agora aqui. Vai colocar ser no Instagram da RCrio. Eu só preciso agora... Quer que eu olhe aqui? Deixa eu ver se você consegue dar uma... Estava na nossa conversa, tá aqui, ó. Às 16 horas. Isso. É @RCrio Células Tronco. RCrio tudo junto? @RCrio tudo junto? Isso. @RCrio Células Tronco. Tudo junto. Tá, eu estou escrevendo aqui no chat, tá, para a gente não esquecer. E aí, quem tiver interesse em acompanhar o Dr. José Ricardo amanhã nessa live, né, se você gostou dessa aqui, eu acho que a de amanhã vai ser muito mais apropriada para complementar, né, o que foi dito Fica hoje. na parte científica, né? Então fica aí o webinário do Dr. José Ricardo, o retorno. O retorno. Amanhã, então, às 16 horas, no Instagram da RCrio. Né? Então tá aí, né? @RCrio tudo junto, células tronco. Tá? Lembrando que amanhã, às 17 horas, mesmo horário, a gente tem a Carolina Rodrigues, que é nutricionista. Então, Excelente. essa semana é a Semana da Saúde, né? Sim. Ela vai tratar sobre como a alimentação correta pode ajudar-nos a melhorar a nossa imunidade, né? Que é uma questão muito importante hoje, né? Sempre foi, né? Tão falada agora, né? Mas hoje tão falada por conta do corona, né? Imunidade, né? Então amanhã ela vai estar falando sobre isso, né? Como uma alimentação balanceada e correta pode ajudar a melhorar a imunidade, né? Dos 8 aos 80, né? Do 0 a 100, de 0 a 100, como melhorar a imunidade das pessoas. Então amanhã, às 17 horas. Vou pedir para a doutora Melissa deixar um contato, né? Como ela é representante da RCrio aqui em São José, eu acho que pode ser um primeiro ponto de referência para as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais, né? Do projeto, do processo, né? Como um profissional que não faz isso pode se candidatar a fazê-lo, né? Sim. Eu acho que você é o primeiro contato, certo? Você coloca para mim, Sandro? Coloco. Por favor. O que você quer? E-mail? Pode ser o WhatsApp e Tá. o 997041072. 012, né? 12, certo. Isso. E aí entra em contato comigo que eu passo e-mail, eu passo por esse WhatsApp mesmo, eu passo todos os contatos, passo inclusive o contato, se eu posso tirar dúvida, marcar uma reunião com mais algumas questões nessa parte prática, né, da coleta, fora da parte que ele explicou do laboratório, e também ia pedir para o Dr. Zé Ricardo deixar o contato do laboratório, porque se tiver alguns pais, a própria Carla me perguntou, eu pedi para ela, falei que a gente ia deixar o contato aqui, que tem algumas dúvidas com relação a valores, como que funciona isso, aí é direto com o laboratório, aí não é comigo. Pode deixar o contato de lá, doutor Zé Ricardo? Também, se tiver outras dúvidas, né, como essa, para ela falar direto com o pessoal? Sim, RCrio é 19, né, o DDD, Campinas, é 3114-6400. Ok, já está no chat. Quem quiser, só pegar lá. Quem tiver interesse, curiosidade, né, de cliente ou de profissional, né, ou de captador, né, coletor do material. Né? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, Melissa, você, Sandro, através da BNI, foi muito rica, muito, para mim, sempre uma experiência, uma oportunidade muito bacana, poder tratar desse assunto com tanta paixão, mas tentando trazer com equilíbrio também, né? Com moderação. Não, eu acho que o pessoal gostou também. Estou vendo vários comentários aqui no chat dando os parabéns aos dois, agradecendo. Eu tenho que confessar que o webinário está sendo mais longo, né?
porque o pessoal simplesmente não me deixa encerrar, né? Obrigada. E isso é muito positivo, então aqui os meus parabéns aos dois doutores, né? A Vivian aqui externando o seu parabéns pelo seu aniversário. Pois é, feliz aniversário, Melissa. Obrigada. Eu não vou cantar, eu não vou puxar um parabéns aqui para não constranger ainda mais a Melissa, mas já está vermelha ali já, mas eu vou deixar para você encerrar então, Melissa, suas palavras finais. Bom, mais uma vez agradecendo vocês, ao BNI, que tem feito um papel super importante para mim. Isso eu não falo por propaganda, eu falo por vivência, acho que quem está próximo sabe. E foi por BNI me fazer acreditar na profissional que eu sou, que eu tive mais força para chegar onde eu cheguei com a RCRIO. Foi onde eu comecei a ter as ideias, né, de me aproximar e de falar, não, a ideia é muito boa, mas eu não sei agir. E aí eu estou aprendendo agora. Eu sempre brinco que eu era uma boa dentista e sempre me atualizando, mas eu estou aprendendo a ser empresária. E agora eu estou aprendendo a falar, porque eu sempre falei bem fora, né? Mas falar em público, Sandro sabe de uma experiência não tão agradável, que foi difícil. Mas, assim, essa vontade que eu tenho de levar a RCRIO para tanta gente, né? E isso hoje é o que vocês falaram, né? A gente começa, eu estou engatinhando, mas as ideias, mesmo agora, vão surgindo, tudo. Então, isso, para mim, tem sido muito importante. Agradecer ao Dr. Zé Ricardo pelo amor que ele teve por essa ideia lá atrás, por essa... Eu comentei que eu ia falar isso, né? Fizeram uma pergunta para ele no webinar outro dia, numa live, perguntando como seria o mundo se ele não existisse. E eu achei lindas as respostas, né? De um público em geral, e eu me encantei com isso também, que o mundo seria sem esperança, sem sonho, sem um futuro tão bonito como a gente pode ter aí. Então, parabéns, obrigada, e você faz muita diferença para mim e eu tenho certeza que para muita gente. Tá? Agradecer a todo mundo que participou, eu fiquei muito feliz, eu estou recebendo as mensagens aqui, todo mundo sabe que eu gosto de comemorar aniversário com festa, essa minha paixão pela vida é nítida, né? E eu achei um jeito de poder contar com vocês, levando o que eu gosto, mas também, assim, recebendo muito carinho, mesmo quem não pôde participar pediu depois do Instagram, por causa do horário, a gente está de quarentena, mas tem muita gente trabalhando, né? E eles querem saber mais. E, doutor Ricardo, se o senhor puder, algum momento, né, ali na frente, vir para São José, como eu espero, eu vou ficar muito feliz. Estou à disposição. A hora que... É só chamar que eu vou. A Melissa fala que não sabe falar, que não sei o que e tal, mas aí ela mexe mais com o coração da gente do que cardiologista. Pois é. É impressionante. Eu já vi essa menina tremendo de medo de falar, né? E ao mesmo tempo enchendo o olho de marmanjo de lágrima, né? Emocionados com as palavras dela. Então... eu acho que ela tem aí um talento oculto, que ela está descobrindo aos poucos, que é não só de falar bem, mas de tocar o coração das pessoas, mesmo que de forma técnica às vezes, mas ela sempre dá um jeito de pontuar e mexer com as pessoas. Eu acho que isso faz um grande profissional, né, na área de saúde, saber tocar nas pessoas, né, profundamente. Eu acho que é um mérito que é só seu, não tem curso, não tem faculdade que dê isso para a gente, é só o relacionamento. Então eu fico orgulhoso em desenvolver o trabalho que a gente desenvolve aqui, eu, Paulo, né, e todos os demais diretores que nos acompanham aqui na Regional, de poder estimular isso, né, que as pessoas coloquem o seu melhor para fora, mesmo que elas não saibam. Sim. Esse é o nosso papel. Bom, minha gente, 18h30 já. Eu vou encerrar mesmo, tá? Muito boa noite aos dois, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que ficaram com a gente até o final. Tá? Deixo aqui o meu abraço e meus agradecimentos. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite, gente.